Boa tarde a todos. A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Franca promove hoje mais uma ação de caráter educativo e de utilidade pública voltada à comunidade francana e região. Criada pela Resolução número 586, de 9 de outubro de 2018, a Escola do Legislativo busca, entre outras atribuições, incentivar, promover e capacitar o cidadão e a comunidade em temas afins com as atividades institucionais do Poder Legislativo e da administração pública em geral, ao debater assuntos de relevância e de interesse público, levando ensino, conhecimento e aprendizagem às pessoas. Hoje, o assunto a ser debatido é participação política, fiscalização e ativismo. Saliento que o referido podcast está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara e também pelos canais apropriados do YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Franca. Está conosco aqui convidado Miguel Francisco, que é mecatrônico, estudante de Direito, participa já há alguns anos de movimentos sociais e políticos que fiscalizam o poder público, organizam manifestações, além de incentivarem a participação da população na política da cidade. Estamos aqui para falar um pouco sobre a importância da participação dos cidadãos na política municipal, os meios de atuação, fiscalização, manifestação, além de entendermos um pouco dessa experiência e trazermos esses mecanismos para democratizar ainda mais a política da nossa cidade. Seja bem-vindo, Miguel. Obrigado, Matheus. Obrigado, Carlos Evangelista, toda a equipe aqui da Escola do Legislativo e da Câmara Municipal de Franca. É uma honra estar aqui hoje representando o movimento e também para falar um pouco do nosso trabalho, que eu acho que é muito importante para a cidade e para a nossa democracia. Miguel, conta um pouco para a gente da sua experiência, dessa experiência com o ativismo, organização de movimentos sociais, com a fiscalização do poder público. Qual a importância desse tema para o exercício da cidadania? Bom, eu acredito que seja muito importante, necessário, na verdade, para a gente exercer os nossos direitos enquanto cidadãos, a participação política, a fiscalização do poder público no geral, a organização da sociedade civil para buscar suas pautas. Eu participo, como você falou, há cerca de 6 anos, em uma capacidade ou outra em movimentos sociais, políticos. Eu saí à rua em 2016, nas maiores manifestações da história do nosso país. Eu participei e ajudei a organizar em 2018 manifestações a favor da prisão em segunda instância, também a favor da Lava Jato, combate à corrupção, e atualmente sou coordenador do MBL aqui em Franca, onde a gente tem focado muito o nosso trabalho na formação política dos nossos membros, na fiscalização da administração pública na cidade, por meio de requerimento de informação, ofícios, e outros mecanismos, assim como participar de audiências e trazendo demandas aqui também para os secretários que fazem parte aí do nosso movimento. Miguel, quais são esses mecanismos de fiscalização do poder público e como podemos utilizá-los? Bom, a administração pública, ela precisa ser norteada pelos princípios, tanto os princípios explícitos da administração pública, que é o LIMP, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, que estão dispostos na Constituição Federal, assim como os implícitos e os princípios que são decorrentes destes. E caso qualquer cidadão acredite que um desses princípios esteja sendo ferido, ofendido, pode ele realizar uma denúncia, pedir esclarecimentos ou ainda questionar o mérito desses gastos ou desses atos administrativos. A gente tem um Ministério Público, e os tribunais de contas e outras entidades de controle interno que realizam a fiscalização das ações do poder público, porém essa competência não é limitada a esses agentes. Muitas vezes ainda esses agentes eles precisam ser acionados para que possam agir. Então, como eu disse, qualquer cidadão é capaz de fiscalizar, cobrar e se esclarecer em relação à atuação do poder público, e esses dados eles podem ser obtidos no portal da transparência, no próprio diário oficial do município, e caso sejam necessários esclarecimentos, pode o munícipe encaminhar um ofício ou ainda um requerimento de informação para o órgão competente. E onde que a gente pode ter acesso a esses mecanismos? Bom, eu trouxe aqui algumas
algumas imagens. Primeiro, em relação à prefeitura, caso a pessoa queira acessar o portal de transparência da prefeitura, é só entrar no site da prefeitura, franca.sp.gov.br. No canto superior esquerdo ali, você consegue acessar o portal da transparência. A partir dali, você consegue ter acesso ao Serviço de Informação ao Cidadão, né, o ESIC, e aí você consegue efetuar, de fato, o pedido de informação, acompanhar um pedido de informação que você já tenha cadastrado. E, por fim, também aqui você tem, no geral, aqui o panorama dos pedidos que foram já criados, quais são os tipos de cada um. Você tem também o acesso às contas públicas, a LDO, o plano plurianual, o próprio diário oficial, com as nomeações, com as exonerações, com os empenhos também, que a gente pode acessar por ali. E já para a Câmara de Vereadores, também em franca.sp.leg.br, na aba institucional ali, transparência, acesso à informação, por ali você consegue entrar para o ESIC, no caso da Câmara de Vereadores, e também enviar uma solicitação ou acompanhar uma solicitação que você já tenha realizado. E aqui também tem um panorama geral das despesas de viagem, das despesas no geral, dos repasses, dos recebimentos da Câmara de Vereadores, a princípio de transparência. Como que você vê hoje a utilização desses recursos e como que Franca está em relação a essa questão da transparência? Bom, eu trouxe aqui também mais algumas informações a respeito do volume do uso desses mecanismos. A princípio, aqui a gente pode ver, em 2021 inteiro, os 12 meses, os 365 dias, teve apenas 25 solicitações, aí no caso do ESIC, da Câmara de Vereadores, né? O que a gente pensar, agora saiu o censo da nossa cidade, está com 350 mil pessoas, é um orçamento, no caso da cidade, né, de mais de R$1 bilhão, e em um ano inteiro teve apenas 25 solicitações. Já no ano de 2022, subiu um pouco, foi para 33, mas ainda acredito que é um número muito irrisório, e aqui as solicitações até o dia 19 de julho agora desse nosso ano. Eu acredito que muito o fato desse volume tão pequeno de solicitações vem do desconhecimento da população dos meios de acesso e utilização desse sistema. Se a pessoa não conhece, ela não sabe como fazer, se ela não sabe como fazer um pedido, muitas vezes ela não sabe nem o que pedir, como que ela vai fiscalizar o poder público, né? Então, por isso que o intuito e a ação de formar e conscientizar a população dessas informações, trazer esses mecanismos, eu acredito que é tão importante. Por fim, né, você comentou em relação a como Franca está em relação à transparência, eu trouxe alguns rankings de transparência, algumas informações, uma análise comparativa da cidade, e a gente consegue ver aqui no ranking de transparência do Ministério Público Federal, que Franca até tem uma nota boa, né, 8,3 de 10, né, esse é um ranking mais antigo, o levantamento foi feito em 2016, o último lançamento no caso, e aqui, um mais novo que foi feito com a Transparência Internacional, em parceria com o Observatório Social do Brasil de Franca, e a gente pode ver que toda a nossa região, não só Franca, pontua muito mal nesse ranking, né? Franca está ali com 37,3 pontos nesse levantamento, só atrás de Ribeirão, mas com um índice ruim. E aí eu trouxe aqui, eu dei uma olhada o que esse índice leva em consideração, como Franca pode melhorar essa pontuação, e eu verifiquei algumas coisas muito importantes. Franca, né, há falta aqui na nossa cidade da regulamentação de conflitos de interesse e norma de proteção ao denunciante. Há também a falta da norma de regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, e a aprovação no processo de adequação, né, dessa lei. Não há também, segundo esse levantamento, fácil acesso ao portal de dados abertos a partir do site principal do governo. Não há também relatórios estatísticos de ouvidoria com uma periodicidade suficiente, né? A cidade não divulga, no caso, o chefe do executivo, né, não divulga a sua agenda com periodicidade diária.
Não possui também o município um órgão de controle interno que seja criado por norma, com atribuições de transparência, controle interno, auditoria, correição, ouvidoria, prevenção e combate à corrupção. Não possui também a cidade uma plataforma para acompanhamento das obras públicas, né, com informações financeiras e orçamentárias. Não há também a divulgação de relatórios da dívida pública. A cidade não possui um conselho de transparência ou combate à corrupção e não utiliza e disponibiliza módulo público de gestão eletrônica de informações e documentos, né? Então, eu acredito que a gente tem um norte aí na cidade, e a gente tem que pressionar o poder público para que não haja, né, no próximo levantamento, essa falta de transparência que é trazida pelo levantamento. Por fim, eu trouxe aqui também o ranking de eficiência dos municípios da Folha, né, que a gente vê que Franca, de fato, saneamento, né, como a gente sabe, é uma questão que Franca sanou, não completamente, mas tem uma nota muito boa. Já a educação, a gente vê que Franca está bem na média ali do Brasil. Já em saúde, Franca não está nem no meio do caminho para estar na média do Brasil, né? Está ali com uma pontuação que vai de 0 a 1, de 0,26, né? E, no geral, em relação à eficiência geral do município, a gente está ali na média também, sendo o município de número 2007, né, dos 5 mil e tantos municípios do Brasil, com uma nota de 0,47. Né? E aí vem essa pergunta: como a gente pode contribuir com a melhora da saúde, da educação e de outros índices na cidade, participando ativamente, pressionando os agentes públicos, fiscalizando, vendo o que está sendo feito, né? Eu acredito que isso é muito importante. Você citou o Ministério Público e outros órgãos de controle. Teria exemplos de como acioná-los e quais ações que podem ser propostas? Claro. Primeiramente, a gente tem o Ministério Público, como você citou, e aí eu trouxe aqui também no site do Ministério Público, né, cis.mpsp.mp.br, qualquer um pode fazer uma denúncia, seja ela uma denúncia onde você se identifica, ou então uma denúncia sigilosa, onde é mantido o sigilo do denunciante, ou ainda uma denúncia anônima, né? E aí, no caso desse tipo de denúncia, a mesma ela pode ser acolhida ou rejeitada pelo Ministério Público. Então, basicamente, você está noticiando um fato para o Ministério Público, e pode ele acatar e seguir com uma ação em nome do Ministério Público, ou então rejeitar. Já caso a pessoa queira seguir em frente com uma ação em seu nome, pode ela ingressar com uma ação popular, né, conforme dispõe o artigo 5º da Constituição, no inciso 73, né, que qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, né, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo, comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Então, ainda tem esse incentivo para quem queira fazer essa ação em próprio nome, né, no modelo de ação popular, que caso não haja má-fé, né, e ainda está isento de custas processuais, judiciais e do ônus de sucumbência. Miguel, e em relação a protestos, como que se faz assim para realizar uma manifestação de rua, por exemplo? Bom, a Constituição, ela nos garante o direito de circulação e manifestação, então, por isso não é necessário uma aprovação expressa ou até tácita do poder público. Porém, ainda assim, se deve levar em conta as obrigações dos participantes e ainda mais dos organizadores, né, que devem, como boa prática, alinhar e coordenar a programação com a Polícia Militar, né, e a gente, no MBL, toma isso como prática, né, e tomar diversas precauções para que a manifestação não se desenvolva para um ato desordenado ou cause, então, danos para o patrimônio público ou privado. Nas manifestações de 2016, o movimento ficou conhecido por realizar manifestações pacíficas, bem planejadas, sempre com pautas democráticas e com um respaldo na Constituição, né? Você nunca vai ver uma manifestação chamada pelo MBL na frente de quartel, ou então você nunca vai ver o MBL
chamando um processo constitucional como impeachment de golpe, né? Eu participei mais ativamente das manifestações a partir de 2017, eu vi isso de forma muito clara. Para evitar ainda que outros elementos ou ainda agitadores desvirtuem a pauta de uma manifestação, é possível entrar com uma ação para separar os grupos e garantir o direito à manifestação, né, a partir da garantia do local apenas para um ato específico, né, e com acompanhamento da Polícia Militar. E como que a gente pode facilitar e incentivar a participação política mais direta da população? Bom, eu acredito que ações como essa que a gente está realizando aqui agora incentivem a participação política da população, discutir, debater e trazer essas pautas de fiscalização e participação política, assim como abrir a porta da Câmara dos Vereadores para movimentos e associações da sociedade civil, fazem com que essas ações e esses mecanismos cheguem a mais pessoas, né, impulsionando e dando força a essas iniciativas. Para além disso, eu acho que é necessário demonstrar, de fato, por meio de uma formação cidadã, de uma presença nas escolas, que dá para ter um efeito transformador na política, na vida social e na cidade, por meio do ativismo, por meio da participação política, da atuação nas ruas, nas redes sociais e na própria Casa Legislativa. Até em relação a isso, nós do MBL vamos estar inaugurando, né, agora no mês de julho, nossa tenda comunitária, onde nós vamos estar realizando todos os fins de semana ações sociais de recrutamento, de coleta de doações, né, trazendo o nosso trabalho para a população e mostrando que dá para fazer a diferença, né. Eu creio que esse tipo de atuação seja imprescindível para a gente ter um ambiente com maior engajamento da população e eu parabenizo aqui os idealizadores e os organizadores da Escola Legislativa por essa iniciativa. Miguel, muitas vezes as pessoas pensam no ativismo político como algo limitado a só a internet, as redes sociais, ou então achando que é algo desnecessário, que não gera mudanças reais na sociedade. Como você vê essa questão? Bom, eu vejo essa como uma visão equivocada, né? A gente tem diversos exemplos de como esse tipo de atuação surte efeitos e traz resultados práticos para a população. Eu trouxe aqui alguns exemplos de ações que a gente ingressou no passado e outras que ainda estão tramitando. Primeiro, a gente tem aqui, né, que a pedido do MBL, a Justiça suspendeu o bônus natalino de 10 milhões a servidores da Alesp, né, a partir do princípio da legalidade e da moralidade. A Justiça também entendeu que houve um desvio de finalidade, então, ou seja, esse foi um pedido feito por membros da sociedade civil, né, por cidadãos que entraram na Justiça, trouxeram essa questão para análise judicial e conseguiram reverter um ato administrativo, uma decisão, uma destinação que foi feita de forma ilegal. Também tem aqui um outro caso, onde o MBL entrou com uma ação na Justiça contra o aumento de salário de vereadores na cidade de São Caetano. Esse também é recente, do fim do mês passado. E aí, no caso, a gente entendeu que esse aumento feriu o princípio da proporcionalidade e da moralidade, né? Então, foi trazida essa questão para a Justiça, foi judicializado, e aí, caso o Ministério Público entenda também que há mérito, ele pode prosseguir barrando esse aumento. Aqui também, para mostrar que não é só em relação ao poder público, caso qualquer cidadão veja um cometimento de crime e queira entrar com uma ação para garantir, como nesse caso, a proteção à propriedade privada, ele pode entrar com uma ação, né? O MBL entrou com uma ação no Ministério Público contra o MST por invasão à propriedade privada na cidade de Jacareí. E, por fim, esse também é de, se eu não me engano, 2, 3 dias atrás, a Justiça suspendeu, a pedido do MBL, a nomeação de um ministro do Lula, que ele se autonomeou para um conselho na SESC, né? E esse é um claro, feriu claramente o princípio da moralidade, né? Não pode um agente se autonomear para um posto. Então, trazendo essa questão para a Justiça barrou essa nomeação. Miguel, qual que é a importância de movimentos da sociedade civil, como o que você faz parte, por exemplo, para a organização, reivindicação de pautas ou ainda pressão dos agentes públicos?
Bom, eu creio que é muito importante. Em 2016, como eu disse, a gente organizou e realizou manifestações no Brasil inteiro, onde milhões de pessoas saíram às ruas e demonstraram sua insatisfação com o governo. Mais recentemente, nos últimos 4 anos, nós fiscalizamos, fizemos contraponto a diversas medidas, tanto na esfera federal quanto estadual e aqui na cidade, assim como apoiamos projetos e fomentamos o ambiente do debate público com ideias, estudos e outras demandas. Hoje nós temos a Academia MBL, que forma milhares de alunos todos os anos, que traz essa bagagem intelectual, organizacional e prática, e que até me possibilita estar aqui hoje falando dessas ferramentas. Na cidade, aqui em Franca, a gente tem cerca de 200 membros apoiadores cadastrados, dezenas de membros da executiva, e somando aí ao todo quase 3.000 pessoas nas redes sociais. E tudo isso fazendo esse trabalho. Nós realizamos também encontros mensais, onde discutimos nossa agenda, temos grupos de trabalho, estudo, que se dividem nas frentes de comunicação, fiscalização, projetos e formação política. Já ingressamos também aqui, em relação a esses mecanismos que a gente estava citando, enquanto movimento com requerimentos de informação, denúncias ao Ministério Público, e outros entes. E nós trazemos aqui também, recorrentemente, aos vereadores e também na prefeitura, aos secretários, diversas demandas e questionamentos. E eu acredito que isso contribui com o trabalho do poder público, na medida que nós usamos desses meios para verificar se o trabalho está sendo feito e para cobrar, assim como a gente conecta também mais diretamente as pessoas aos seus representantes. E aí eu gostaria de agradecer novamente que vi aqui hoje ter a possibilidade de tratar desse assunto, dentro da Casa Legislativa da cidade, é muito positivo. Muito obrigado, Miguel, pela sua presença, por todas as informações, a experiência compartilhada aqui com a gente. Obrigado também ao Danilo Baldo, presença do vereador de Conceição, do município de Conceição das Alagoas, Minas Gerais. Obrigado a todos os demais presentes. Então, às 16h18, encerra-se o presente podcast, que contou com a participação do convidado Miguel Francisco. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessa jornada pela TV Câmara, também pelas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Escola do Legislativo, Conhecimento, Pesquisa e Educação Continuada.